Bem-vindo ao Viver Sustentável. Em todo o mundo, cientistas, ambientalistas, empresas e governo têm enfrentado um grande desafio: como produzir energia de uma forma eficiente, reduzindo os seus impactos ambientais. No entanto, um número cada vez maior de economistas alega que os ganhos ambientais da eficiência energética estão sendo demasiadamente exagerados, pois em muitos casos, este ganho de eficiência, em lugar de contribuir para a redução de gases do efeito estufa, tem estimulado o consumo e gerado, dessa forma, um aumento de emissões ou uma migração para hábitos de consumo ainda mais poluentes. Como veremos no programa de hoje, as melhorias, os ganhos de eficiência energética, se não forem acompanhados de medidas complementares e de conscientização, por si só, não contribuirão para diminuir o impacto ambiental. O problema é conhecido como efeito do reflexo energético. Apesar de não haver dúvidas de que um carro com consumo eficiente gaste menos combustível, isso encoraja pessoas a rodarem mais com o carro. Neste caso, o balanço energético pode ser classificado como um tiro pela culatra, pois acaba-se utilizando mais energia do que seria necessária se o ganho de eficiência energética não fosse constatado. Se o objetivo for reduzir as emissões de gases do efeito estufa, não se pode garantir que este objetivo será alcançado apenas aumentando a eficiência energética. Economistas, preocupados com os efeitos negativos do reflexo energético, afirmam que a única forma de garantir a redução de gases do efeito estufa é utilizar compulsoriamente novas formas de energia que não emitam carbono, ou então impor uma penalidade direta para as emissões, como um imposto sobre a energia gerada a partir de combustíveis fósseis. Essa taxação é conhecida como Carbon Tax. No programa de hoje, também vamos falar sobre como podemos gerar energia elétrica a partir do bagaço de cana e de resíduos da fabricação do óleo de palma, como o crédito de carbono pode ajudar a financiar pequenas centrais hidrelétricas, como o metano extraído dos reservatórios e usinas hidrelétricas também pode gerar eletricidade, como é gerada a energia elétrica numa hidrelétrica. Vamos saber como cada um de nós pode ajudar a mudar o mundo e assistir como a música popular brasileira também contribui para a conscientização ambiental. Você já deve ter ouvido falar de que o metano CH4 é um dos maiores vilões do aquecimento global. Isto porque ele é um potencializador do efeito estufa 25 vezes mais potente do que o gás carbônico. Na natureza, o metano é produzido pelas bactérias presentes nos materiais orgânicos em decomposição, como lixões, aterros sanitários, atividades agropecuárias ou nos reservatórios de água das usinas hidrelétricas, devido ao apodrecimento das madeiras das árvores que ficaram submersas, entre outras. Felizmente, capturar o metano acumulado no fundo dos reservatórios das hidrelétricas e transformá-lo em energia já é possível, graças a um trabalho de pesquisadores do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos, em São Paulo. O metano é um gás poluente e inflamável. Dos reservatórios, fica dissolvido na água, mas acaba escapando para a atmosfera quando passa pelas turbinas e pelos vertedouros das usinas. O efeito é parecido com o abrir de uma garrafa de refrigerante, pois no processo de geração de energia elétrica, a água das represas é subitamente despressurizada e acaba liberando o gás. Para evitar que o metano
chegue à atmosfera, a ideia dos pesquisadores é capturá-lo ainda no fundo do lago. Para tanto, sugerem que seja colocada uma barreira feita com lona e ancorada por pesos e estacas no fundo da represa e fixada por boias à superfície dos reservatórios, posicionadas numa distância segura para não ser sugada pelas turbinas. Pelo projeto, um sistema de tubulações conectado a bombas, similar ao aspirador de piscinas, coletará a água contaminada por metano e a levará para barcaças na superfície do lago, onde será feita a extração do metano através de um sistema de vaporização em ambiente fechado. A água tratada voltará ao fundo da represa por outro sistema de dutos e o gás extraído será queimado numa turbina a gás para a geração de energia elétrica. Um sistema móvel permitirá deslocar a barcaça e fazer a colheita em outra posição quando o metano for esgotado numa determinada região. O custo de extração depende da concentração do metano no fundo do lago. Os pesquisadores calculam que essa extração desse gás custará em torno de R$ 1.500 por tonelada. Para colocar a iniciativa em prática, os pesquisadores do INPE aguardam investimentos para a construção do primeiro protótipo. Para se saber quanta energia poderá ser extraída, estudos feitos estimam que todas as represas do mundo emitem cerca de 20 milhões de toneladas de metano por ano, o que corresponderia a cerca de 5% do gás liberado na atmosfera por todas as atividades humanas. No Brasil, as maiores concentrações se encontram em hidrelétricas localizadas em regiões quentes ou em áreas de florestas inundadas, como a usina Tucuruí 1, no estado do Pará, que libera cerca de 1 milhão de toneladas de metano por ano. Hoje, o Brasil tem uma produção de energia elétrica em torno de 4.000 megawatts. Com a queima do metano, de acordo com esse projeto desenvolvido por cientistas do INPE, poderá haver um aumento de 30% a 50% decorrentes da queima do gás metano. Além de aumentar a oferta de energia, insumo essencial ao desenvolvimento, uma grande vantagem seria reduzir o impacto ambiental. Existem inúmeras hidrelétricas que produzem pouca energia e muito metano. Como o processo propiciaria a geração de energia limpa, tendo em vista que o metano CH4 coletado seria queimado numa turbina a gás, é possível fazer um projeto de MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e com isso pedir créditos de carbono e ganhar dinheiro. Oi, meu nome é Susan, eu sou editora e eu gostaria de saber se a matriz energética brasileira ela pode ser considerada limpa. Sim, comparativamente a outros países, nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. 46% da energia utilizada, consumida no Brasil, é energia renovável, ou seja, energia que vem do etanol, da cana-de-açúcar, de hidrelétricas e a partir do carvão vegetal renovável e da lenha. Mas mesmo assim, 54% ainda vem de fontes fósseis. Olá, meu nome é Thomas, eu sou orientador público e gostaria de saber se a nossa matriz elétrica ela é limpa. Em primeiro lugar, vamos fazer uma diferenciação entre o que é matriz energética e matriz elétrica. Matriz energética engloba todas as fontes de energia, não só a energia elétrica, mas, por exemplo, a energia que move os veículos e outras necessárias para o desenvolvimento de todas as atividades humanas. A matriz elétrica, a produção de energia elétrica no Brasil é limpa? Ainda é limpa, porque hoje 75% da energia elétrica produzida no Brasil advém de hidrelétricas e outros 5% da queima do bagaço,
do bagaço que advém da produção de açúcar e de álcool. Portanto, mais de 80%, ou aproximadamente 80%, vem de fontes absolutamente limpas. Só que vem aumentando a produção a cada ano de energia elétrica advinda de termoelétricas movidas a carvão, a óleo diesel ou a gás. E isso vai sujar a matriz elétrica brasileira. Precisamos, ao contrário, estimular outras fontes de energia renováveis, como energia eólica, energia solar, para que possamos gradativamente ter uma matriz elétrica e uma matriz energética no Brasil cada vez mais limpa. O Viver Sustentável pergunta: qual é a maior usina hidrelétrica do mundo? Letra A, Grand Coulee, nos Estados Unidos. B, Três Gargantas, na China. C, Itaipu, pertencente ao Brasil e ao Paraguai. Ou letra D, Guri, na Venezuela? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é a maior usina hidrelétrica do mundo. A resposta correta é letra C, Itaipu, localizada no Rio Paraná, pertencente ao Paraguai e ao Brasil. Ela possui 20 unidades geradoras e 14.000 megawatts de potência instalada. No bloco anterior, fizemos referência ao MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, idealizado em 1997, em Kyoto, ocasião em que foi assinado o Protocolo de Kyoto, depois ratificado nos anos seguintes por mais de 180 países. Através deste mecanismo, as empresas situadas em países desenvolvidos, incluídas no anexo 1, isto é, entre os países que mais emitem gases de efeito estufa, poderiam comprar créditos de carbono de projetos implantados nos países em desenvolvimento, que gerassem uma redução nas emissões de gases do efeito estufa. Outra boa notícia é um estudo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que mostra que o custo de instalação de uma PCH, uma pequena central hidroelétrica, pode ser reduzido com a utilização dos créditos de carbono decorrentes da diminuição da emissão de gases do efeito estufa em função da substituição da produção de energia elétrica de uma fonte fóssil por uma fonte não poluente. Para a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, são consideradas PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, as centrais que produzem de 1 a 30 megawatts de potência e ocupam uma área inundada no máximo de 3 km². Segundo a ANEEL, existem no Brasil 423 PCHs instaladas e em operação, com uma potência total de 4.150 megawatts, o que representa cerca de 3,5% da energia elétrica total gerada no país. Segundo os idealizadores, o custo de instalação de uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, é de cerca de 90 milhões de reais. E esse custo pode ser reduzido se forem utilizados os créditos de carbono. A redução é em torno de 3%, 2,7 milhões. Alguns podem achar que a redução não é tão significativa, mas devemos considerar que, ao optarmos pela construção de uma pequena central hidrelétrica, uma PCH, estamos deixando de lado o uso de termoelétricas, que utilizam gás, carvão e diesel, fontes não renováveis e poluentes,
emissoras de gases do efeito estufa. Além disso, uma PCH tem a vantagem adicional de provocar um menor impacto ambiental, devido à sua menor dimensão em relação a uma usina hidrelétrica convencional. A seguir, vamos ver como ocorre o processo de produção de energia elétrica em uma PCH, pequena central hidrelétrica. Veja, toda usina hidrelétrica tem que ter imprescindivelmente um reservatório, tá? Uma represa. Então, essa água da represa, ela é captada por um circuito, um equipamento que chama tomada d'água, um aqueduto, tá? É o nome correto, e chega na turbina, a turbina gira, tá? Porque existem pás que fazem essa turbina girar. A turbina girando, esse giro é transmitido através de um eixo para um rotor de gerador. Daí esse rotor ele é composto de ímãs eletromagnéticos, da onde é produzida a energia elétrica. Recentemente, as populações das regiões Norte e Nordeste têm sido surpreendidas por inúmeros apagões, ou seja, por interrupções do fornecimento de energia elétrica. O Operador Nacional do Sistema Elétrico e autoridades do governo federal se apressaram em justificar que os constantes apagões têm sido causados por falha humana e não por falta de capacidade de geração ou distribuição de energia elétrica. No entanto, como já tivemos oportunidade de demonstrar aqui em nosso programa, nos horários de pico, o Operador Nacional do Sistema Elétrico tem sido obrigado a recorrer cada vez mais às termoelétricas, que produzem energia elétrica mais cara e causam mais impacto ao meio ambiente. O ideal seria que o Operador Nacional do Sistema Elétrico e o governo federal, em lugar de ficar procurando culpados pelos apagões, incentivasse os investimentos em transmissão de energia e na produção de energia elétrica limpa, decorrente de fontes renováveis, como eólica, solar e da biomassa, pela queima do bagaço de cana e do dendê. A seguir, veremos como pode ser produzida energia elétrica a partir do bagaço, da queima do bagaço, derivado da produção de álcool e de açúcar. A cana-de-açúcar é plantada em vários estados brasileiros. Para uma maior produtividade, essa planta requer um clima quente, com alta incidência de radiação solar e umidade adequada. A região não pode ter chuvas muito frequentes, como acontece no norte do país, pois as precipitações em excesso reduzem a concentração de sacarose na cana. Cerca de 85% da produção brasileira está localizada no centro-oeste, sudeste e sul do país. O estado de São Paulo é o maior produtor nacional, com cerca de 60% da produção. A cana-de-açúcar, depois de colhida, é transportada às usinas para a produção de açúcar e álcool. Lá, elas são lavadas e passam por moendas, onde são esmagadas até produzir toneladas de litros de garapa. Toda a operação é mecânica, monitorada por computadores dispostos numa sala de controle. Parte da garapa extraída vai para a destilaria, onde é transformada em álcool. A outra parte vai para a produção de açúcar. No processo de extração da garapa, vamos encontrar um subproduto muito valioso, o bagaço da cana. Essa fibra pode ser utilizada para a geração de energia elétrica. Então vamos entender como funciona esse processo. O bagaço é transferido para as caldeiras, onde ele é queimado. O vapor gerado pela combustão vai para uma casa de força, onde as turbinas são acionadas e os geradores movimentados. Assim, a usina pode utilizar essa energia internamente e vender o excedente para fora. Outro resíduo da produção de álcool é o vinhoto, gerado nas destilarias. Seu aproveitamento energético é possível através da biodigestão anaeróbica, com obtenção do biogás.
O aproveitamento de todos os produtos e subprodutos da cadeia produtiva da cana-de-açúcar mostra que nada deve ser desperdiçado. Para tudo existe uma solução. Melhor ainda quando ela é sustentável. Meu nome é Kátia, eu sou empresária e professor Tami. Eu gostaria de saber quais são os impactos ambientais das hidrelétricas. Os impactos ambientais das hidrelétricas são 3. O primeiro, a inundação de áreas, destruindo a flora e fauna. O segundo impacto é a alteração nos cursos dos rios e nos seus ciclos, em função do represamento das águas. E o terceiro impacto, o deslocamento de pessoas. Estes 3 impactos se dão no processo de construção, de implantação da hidrelétrica. Depois de construída, ela produz uma energia elétrica mais barata e limpa. Meu nome é Ronaldo, trabalho no setor de manutenção predial e também eu gostaria de saber se é verdade que uma hidrelétrica pode emitir mais gases do efeito estufa que uma termoelétrica. Sim, é incrível, mas é verdade. Se a hidrelétrica foi mal construída, sem observar todas as exigências do licenciamento ambiental. Uma delas é de que toda a área que vai ser alagada seja desmatada. A matéria orgânica precisa ser retirada. Não basta cortar árvores, é preciso retirar as raízes, porque depois de inundada, depois de submersa, estas raízes acabam apodrecendo e, sob a ação de bactérias anaeróbicas, produz uma quantidade imensa de metano e de gás carbônico. Vamos ver agora como a palma ou o dendê pode gerar energia elétrica e muitos empregos verdes. O óleo de palma, mais conhecido no Brasil como dendê, é o mais consumido no mundo, mais que o óleo de soja. Ele representa cerca de 35% do consumo de óleos vegetais. A palma é um dos óleos vegetais mais versáteis que existe. E você tem basicamente 2 tipos de consumo em regiões diferenciadas do mundo. Na Ásia, onde ocorre a maior produção, a palma é consumida como óleo de cozinha. Aqui no Brasil, as principais utilizações é no mercado alimentício e no mercado cosmético. O óleo de palma está presente em alimentos como sorvetes, biscoitos, recheios, massas, frituras, bombons, entre outros. Mas esse produto é tão versátil que também faz parte da composição de tintas e vernizes, na área têxtil, em cosméticos e na laminação de aço, como na indústria automotiva. Mas não para por aí. A palma também é utilizada para a produção de biodiesel. Cerca de 10% da produção mundial de palma abastece o mundo com o combustível renovável e é usado na geração de energia. Desta forma, ele substitui o petróleo queimado em termoelétricas. Uma boa fração disso vai para a agroenergia, o que significa o seguinte: alguns países, principalmente na Europa, utilizam o óleo de palma como combustível para produzir energia. Da mesma forma que nós temos aqui no Brasil termoelétricas a diesel, eles têm lá termoelétricas movidas a óleo de palma. Também estão sendo feitos estudos para a implantação do uso da palma na cogeração de energia aqui no Brasil, assim como já acontece com a cana-de-açúcar. O bagaço da palma também possui alto poder calorífico, mas apesar de ser um produto renovável, ainda existe uma polêmica sobre seu consumo e produção. Hoje existe uma campanha muito forte por parte de algumas ONGs contra o óleo de palma. A cultura da palma no mundo hoje, ela se estende por mais ou menos 10 milhões de hectares. E eu posso te garantir com certeza que dentro desses 10 milhões de hectares, você tem excelentes produtores que fazem de forma sustentável, que fazem nas melhores práticas possíveis agrícolas e de manutenção socioambiental.
Como existem péssimos produtores que fazem em cima de desmatamento, em cima de problemas sociais. A mesma coisa na soja, a mesma coisa no milho, na laranja, em qualquer produto agrícola. Então você chegar e dizer, não utilize produto tal porque ele utiliza óleo de palma, você está cometendo dois erros. Em primeiro lugar, você está generalizando produções que ocorrem em vários países do mundo. Em segundo lugar, ao propor que você retire um produto do mercado, você vai ter que substituir aquele produto com outra coisa. Porque você não faz chocolate, não faz bala, não faz biscoito, não faz recheio, não faz massa, não faz cerca de quase 70% dos alimentos que você come sem óleo vegetal. Qualquer outro óleo vegetal precisa de uma produtividade até 10 vezes maior para equilibrar a mesma quantidade de óleo de palma. Significa que para substituir com soja, por exemplo, a área será 10 vezes maior. Então, se uma área é 10 vezes maior, as implicações ambientais são 10 vezes maiores. Esses são casos que devem ser analisados separadamente. A produção da palma no Brasil, na sua grande maioria, é sustentável, abre milhares de empregos, possui menores impactos ambientais e é essencial para a população mundial. Com a participação especial da atriz Camila Pitanga, vamos apresentar agora, no nosso programa, parte da campanha de conscientização promovida pela ArcelorMittal e pelo Movimento pela Cidadania e Solidariedade. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é promover qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Isso se faz não jogando lixo nas ruas e nas praias e nos rios, economizando água e energia elétrica, adotando a coleta seletiva do lixo. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso, você pode, nós podemos. No encerramento do nosso programa de hoje, a Orquestra Filarmônica de Rio Claro, no interior de São Paulo, nos mostra como, ao abordar um tema ecológico, a música pode contribuir para aumentar a consciência ambiental. Participe você também do nosso programa. Envie-nos perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net ou assista o arquivo dos nossos programas no site viversustentável.net. Uma boa semana. Quem pergunta por mim já deve saber do riso do fim de tanto sofrer, que eu não desisti das minhas bandeiras, caminhos, trincheiras da noite. Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração. Um foco de luz seduz a razão, de repente a visão da esperança quis este sonho